Hoje, dia 13 de julho, também é Dia Mundial de Conscientização sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, uma das condições que afeta muitas crianças, adolescentes e até adultos e que é cercada de muitas dúvidas, preconceitos, tabus. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o neuropediatra Dr. Felipe Jorge, que gentilmente nos atende nessa segunda-feira. Ele que é coautor também do livro Guia para o TDAH, do diagnóstico à intervenção. Doutor, seja muito bem-vindo ao Bora Vale. Obrigado aí pela participação hoje. Obrigado. Esse é muito interessante, né, o que você falou, que afeta crianças e adultos. E a gente sabe que é realmente isso, é uma condição do neurodesenvolvimento, que é para a vida toda. É mais prevalente na infância. Sim. 2/3 das crianças começam na infância e vão continuar para a vida toda. Então não vai sumir, não vai desaparecer. Na maioria das pessoas, o diagnóstico precoce é muito importante, porque tratando na infância, você vai ter uma qualidade de vida melhor para a vida inteira, né? E tem pessoas... É muito importante. É importante isso, doutor, que o senhor falou, porque tem pessoas que na fase adulta, elas não foram diagnosticadas, mas encontram, na infância, mas na fase adulta encontram muitos problemas no dia a dia, na rotina, que são causados por essa neurodivergência, né? E aprender a lidar com isso mais cedo, né? E daí é um mito que eu escuto bastante no consultório. Mas é isso, vai ser sempre remédio? Porque um dos pilares muito importantes no tratamento do TDAH é justamente a medicação, que é um divisor de águas, né? Justamente quem tem TDAH normalmente fala, eu tomo tal remédio, né? Tem todo esse mito em torno da medicação. Sim. Mas a gente sabe que não é só isso. E acho que o livro traz muita coisa de estratégias para os pais fazerem em casa, para os professores fazerem dentro da sala de aula. São coisas extremamente importantes para quem vive com TDAH, fazer na sua casa. E isso é muito importante, porque isso não é a medicação, mas são os pilares do que a pessoa tem que fazer, estruturar o sono, a rotina, a alimentação, os hábitos de vida, porque isso é extremamente importante para quem vive com TDAH. O livro com certeza fala sobre isso. Não sei se o Gonzaga consegue fechar aqui na capa para mostrar um pouquinho para a gente. Ó, Guia para o TDAH, do diagnóstico à intervenção. Livro que o Dr. Felipe Jorge é coautor aí, que fala um pouco sobre esse assunto, né, doutor? O livro com certeza trata desse tema, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente de forma geral o que caracteriza o TDAH, quais os sintomas que talvez possam ser percebidos logo na infância. Eu acho que eu sempre falo isso para os pais, né? O TDAH é mais do que falta de atenção, é mais do que muita energia e hiperatividade. Quando esses sintomas começam a dar prejuízo, porque é normal toda criança ter falta de atenção, toda criança é hiperativa, tem muita energia, mas quando isso começa a gerar prejuízo, seja um prejuízo acadêmico, nota baixa, seja um prejuízo social de convivência, é aquela criança que não consegue ter amigo, baixa autoestima, ou um prejuízo no comportamento, aquela criança que está toda hora na direção da escola, toda hora fazendo uma arte assim fora do comum. Sim. Quando esses prejuízos começam a ser muito grandes, a gente começa a chamar isso de um transtorno, né? Então isso já começa a chamar a atenção. E nem sempre esse diagnóstico vai ser acompanhado de um tratamento medicamentoso. Muitas vezes a gente vai ser um diagnóstico importante para estruturar terapias, estruturar adaptações na escola. Então, para isso que serve um diagnóstico precoce. Doutor, o livro ele não é um diagnóstico, mas é um guia para que a pessoa possa identificar possíveis sinais e procurar ajuda médica. Como é que foi o processo de composição, de autoria do livro? São vários autores, né? E acho que o meu capítulo é muito legal, assim, que ele fala o cérebro do TDAH. Eu explico porque o cérebro do TDAH ele não é um cérebro, né, com problema, mas é um cérebro diferente. Então ele tem várias alterações neurobiológicas, anatômicas, circuitos que funcionam diferentes, que se a gente, vamos dizer assim, arrumar, trabalhar direitinho, tudo funciona bem. Então não quer dizer que a pessoa com TDAH não seja inteligente, não seja capaz de fazer as coisas, mas ela precisa ser trabalhada. Então tudo tem um jeito, tudo tem um tratamento, só precisa do cuidado certo. Eu acho que falando disso hoje é muito importante, né? Conscientizar as pessoas de que existe hoje, né, o que a gente estava falando antes, né? Existe hoje uma explosão muito grande na rede social do que é TDAH, do que não é, mas quem precisa ser tratado. Legal.
Doutor, só para a gente finalizar de forma rápida, para quem quiser encontrar o senhor nas redes sociais ou quiser saber mais sobre o livro, como é que faz? Tem algum contato? É @Dr. Felipe Jorge, lá tem informação também sobre o livro. E o livro tem na Amazon também, quem quiser guia para o TDAH. Maravilha. Tem o Instagram do livro, tem... Aí, maravilha. Valeu demais. Disponível. Show de bola. Esse Dr. Felipe Jorge, neuropediatra, falando sobre o Dia de Conscientização sobre o TDAH.